Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, Londrina! Bem que quando estamos num podcast como esse, nós não temos mais os limites geográficos, então, para você do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Marcão Careca aqui pela Paiquerê 91,7. E hoje falamos sempre a respeito do presente, do passado, mas neste exato momento eu tive alguns comentários nas minhas redes sociais a respeito do que está acontecendo com a nossa juventude. Ô Marcão, a gente precisa descobrir um pouco mais a respeito de uns memes, de uns comentários nas redes sociais, sabe? O pessoal está começando a comentar a respeito de novas drogas, não é? O que está acontecendo com essa rapaziada que também nós já percebemos que tem um pouco de desalinhamento, né, com a educação, como nós fomos educados há 30, 40 anos atrás. Mas será que nós estamos assim tão desalinhados? Será que a gente não está enxergando que essa nova geração ela está um pouco mais livre de preconceitos, construindo um novo momento? Será que também nós não estamos ficando um pouco mais velhos, um pouco mais ranzinzas, e a gente também não está percebendo que se a gente voltasse no tempo lá atrás, nós éramos também aqueles jovens revolucionários, reacionários, queríamos coisas novas, e de repente, com toda certeza, as pessoas mais velhas falam assim, tá vendo ali, ó, aquele cabeludo. Eu, no caso, era cabeludo também, por mais careca que eu seja hoje, mas eu também era um cabeludo. Olha só, viajando para fora do país para tentar fazer um montão de coisa diferente. Olha o que ele está escutando, a música que ele está escutando, o jeito que ele está dançando, né? Olha o que ele está comprando. Eu me lembro que as grandes manifestações eram as camisetas. Você colocava nas camisetas aquilo que você queria, não é? Demonstrar para a sociedade, porque às vezes você não tinha nem a rede social, ou não tinha coragem, mas as camisetas faziam os sinais também, sinais do Paz e Amor, Hang Loose, então eram sinais que a gente acabava se comunicando pela falta da grande comunicação de massa que hoje são as redes sociais e a grande mídia. E aí? E agora? Como é que os jovens estão se comunicando? O que eles estão querendo? Né? O que eles estão pensando? Né? As novas drogas, os novos perigos. Para isso, não tem como a gente, num bate-papo apenas de pouco tempo aqui, solucionar os problemas do mundo. Não é isso. Mas, pelo menos, dar uma atualizada para você que é educador, para você que é curioso, para você que é um ouvinte, para você que é pai, para você que é mãe, para você que provavelmente trabalhe nesse segmento. Os novos desafios da juventude é o nosso bate-papo de hoje, com pessoas aqui que eu tenho certeza têm um pouquinho mais de conhecimento, porque estão trabalhando com esta juventude nesse exato momento. Para tanto, a doutora Natália Souza é nossa convidada, como também o doutor Fernando Pérez, o Kennedy Brito, e esses três profissionais aqui, eles vêm ao longo da sua carreira, da carreira que vocês construíram, também tendo o jovem, também tendo o adolescente, também tendo a criança como um radar das suas ponderações. Para tanto, Fernando Pérez, muito bom dia. Ele é coordenador do projeto Segurança na Rede, especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, mestre em Ciência da Informação e em Ciência da Computação, doutor em Linguística, é coordenador do Observatório Legal da Inteligência Artificial e do projeto Segurança na Rede, iniciativa voltada à educação digital de crianças e adolescentes. Presta atenção, de novo, hein? De novo. Ó, Projeto Segurança na Rede, iniciativa voltada à educação digital de crianças e adolescentes, além de atuar como consultor no Laboratório de Pesquisas em Crimes Cibernéticos da Universidade Estadual de Londrina. Fernando Pérez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Muito bom dia, Marcão. Que prazer, privilégio estar aqui com todos vocês, com meus colegas e poder discutir um assunto que é tão importante para todos nós e impacta nas nossas crianças, nos adolescentes, de uma forma objetiva em todos nós, né? Então é um assunto extremamente importante, é um privilégio poder compartilhar dessa preocupação com todos vocês. Muito bem. Doutora Natália Souza, psicóloga clínica, especialista em fundamentos da psicanálise, com atuação junto a adolescentes e adultos. Acredita na escuta, concordo plenamente com você, na escuta como caminho para compreender o sofrimento humano e construir possibilidades de cuidado em saúde mental. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui e um assunto realmente, concordo com o colega, é muito importante para a gente poder debater um pouco de áreas diferentes aqui, né, pontos de vista diferentes, mas que eu acho que pode agregar esse assunto que é tão importante nessa atualidade. Somar tudo isso, né? Kennedy Brito, policial civil da Polícia Civil do Paraná desde 2011, atualmente atuando na Delegacia do Adolescente da 10ª de Londrina, com experiência em investigação, inteligência e diversas
unidades especializadas. É bacharel em Direito de Ciências Contábeis, especialista em Direito Penal e Processo Penal, além de possuir especializações e cursos voltados às carreiras policiais. Também desenvolve projetos sociais e palestras sobre a prevenção às drogas, violência, bullying, cidadania e proteção de mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Kennedy, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcos, bom dia pessoal, bom dia Londrina, bom dia a todos os ouvintes, bom dia doutor Fernando, doutora Natália, agradeço a todos vocês, agradeço Marcão o convite também, bom dia aí o pessoal da equipe da produção, é uma honra imensa aí estar podendo participar de um tema bastante importante e tempestivo, né? Realmente, os jovens, eles são a força motriz de nossa nação e nós temos que ter um olhar mais atento para os jovens. E as demandas são grandes e bastante complexas, né? E vamos estar aí para debater. Vamos aí falar sobre os jovens e nos colocar à disposição aí para tirar as dúvidas dos ouvintes e tentar contribuir de acordo com as nossas experiências também. Muito bem. Fernando, a legislação brasileira está preparada para proteger crianças e adolescentes dos riscos da inteligência artificial, sabendo que, cada vez mais, o equipamento está na mão sem controle. Cada vez mais não é apenas um computador em casa, numa porta fechada. Não, é no celular, que às vezes é um amiguinho, é um adulto, é alguém sem paciência, não é verdade? Num clube, num café, num restaurante, num bar, à tarde, na casa da avó, na verdade, na casa da família, em que todo mundo fala, não, meu filho tem sim o computador lá em casa, ele só atende o computador 2 horas por dia. Mas aí no final de semana está todo mundo ali na beira da piscina, está todo mundo tranquilo, tal. Aí tem um jovem em casa que tem um computador ligado, aí vai a criança exatamente naquele computador que está aberto para a internet do mundo e para tudo aquilo que ele não preparou e a família também não preparou. Então são pequenos deslizes como esse, né, amigo? De fato, pontualmente assim, a realidade, né, que pese a gente tenha uma legislação, e eu já apontou ela, a realidade do nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba delegando, né, a educação, a atenção, o tempo, né, de crianças e adolescentes e até adultos também. Muito do que a gente vai falar aqui serve para todos nós adultos também. A gente acaba delegando e pensa que ele está consumindo somente conteúdos ali, entre aspas, inofensivos, ingênuos de tal maneira, e que aquilo não seria, que aquilo não traria nenhum tipo de prejuízo. Mas uma das preocupações, inclusive, que as novas legislações trazem é a forma como, principalmente as redes sociais, elas levam conteúdos para as crianças e adolescentes, e esses conteúdos, muitas vezes, eles não são, na maioria das vezes, eles não são explícitos. Não há um conteúdo, um vídeo, uma imagem explícita que, notadamente, você olha e fala, isso aqui eu não quero que meu filho veja de alguma maneira. Mas são conteúdos, são dancinhas, são brincadeiras, pequenos desafios, né? Mas que acabam abocanhando, prendendo a atenção da criança e do adolescente, direcionando para um caminho muito perigoso, muitas vezes nocivo e muitas vezes, inclusive, intencional. Às vezes, aquela brincadeira ou aquela publicação inofensiva, ela tem como objetivo causar algum tipo de prejuízo ou um ganho financeiro, por exemplo. Então, a legislação brasileira, e eu gostaria de ficar horas aqui falando sobre essa questão e chorando e discutindo, né, sobre esse ponto também. Nós temos uma legislação robusta, uma legislação consolidada que vem sendo atualizada. Temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora mais recentemente entrou em vigor o ECA Digital, que é uma versão mais com destaque para a responsabilidade e proteção de crianças e adolescentes, falando também sobre a responsabilização, principalmente, dos provedores das redes sociais. E aí é um ponto que a gente discute, que é o seguinte: por mais que a gente tenha uma legislação, precisamos melhorar a forma como esses atores, como as redes sociais, elas são responsabilizadas. Se acontece alguma coisa, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o dono lá da empresa, da rede social que a gente conhece, vai perante o Congresso, quase que se ajoelha, chora, pede perdão, fala que realmente foi um erro, paga uma multa de centenas de milhões de dólares e muda a perspectiva. E está redimido. E está redimido, até a próxima. Daí acontece de novo. Aqui no Brasil isso acontece, nós temos uma legislação que proíbe, mas não são responsabilizados, às vezes tem um lobby de algumas dessas empresas,
aí a multa ela é muito pequena. Já aconteceu casos, por exemplo, de ameaças de você suspender uma dessas redes sociais e virem uma dúzia, por exemplo, de representantes dessas empresas dos Estados Unidos para conversar aqui, para minimizar. Aí essas multas não são aplicadas e depois a gente entra nesse ciclo e não sai mais. Então, legislação nós temos. E ela tem sido aplicada. Só que a responsabilização de quem não trata isso da forma correta, de que não protege, que não pensa no cuidado das crianças e adolescentes, como isso é feito lá fora, isso a gente precisa melhorar bastante. Ô, Natália, o adolescente hoje ele sofre mais do que, diferentemente de gerações anteriores. Eu me lembro assim, que nós tínhamos no vô, na avó, no pai, no professor, né? É o que a gente tem hoje, de uma forma revelada, né? Não pesquisada, né? Não oficial, mas o conceito é assim. Antigamente nós éramos educados em casa, né? O mercado de trabalho nos recebia e você exercia a sua profissão, né? Os pais começaram a ficar um pouco menos, né, em casa com seus filhos, né? A responsabilidade passou para os professores, né? Os professores começaram a educar também além da educação, né, da escola, e depois sobrou para os empresários. E hoje nós estamos numa fase que os pais não estão conseguindo educar os seus filhos, acompanhar a evolução dos seus filhos, os professores também estão cada vez sendo mais aviltados, e aí sobra para a classe empresarial, lá na ponta, né? Então tem muito profissional no mercado de trabalho em que você se depara com ele, você tem que ensinar para ele, parece o beabá, porque ele não aprendeu nem em casa e também não aprendeu na escola. Não sei qual momento desse que essas coisas se desintegraram, né? Me parece que o adolescente ele está menos maduro, né? E o próprio jovem está menos maduro. Essa disruptura aconteceu de que forma nesses momentos da nossa vida? E a gente não está falando sobre 40, 50 anos, nós estamos falando sobre depois da pandemia, de uns 10 anos para cá no máximo, não é? Exatamente, você já tocou num ponto que é muito importante dentro de a gente pensar nesse assunto, né? A pandemia é com certeza um deles. Eu acho que essa pergunta entre se existe essa diferença, né, de antigamente e hoje em dia. Eu acho que existe sim diferença, mas eu acho que são diferenças que nos acompanham de um lugar que, se a gente pensar na nossa juventude também, né, na fase ali de adolescência de anos atrás, a gente também enfrentava outras questões, né, de um lugar muito diferente, mas já existiam questões. Eu acho que hoje elas vêm modeladas com o avanço da tecnologia, a própria pandemia, né? A pandemia, para a fase que a gente viveu ali, para muitos adolescentes, crianças em fases de desenvolvimento ali, isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento, tanto emocional quanto social, né? E a maneira como isso reflete hoje em dia, né? Então, assim, eu acredito que tem sim diferenças. A gente pode olhar que nos tempos atrás a gente tinha outras questões que não estavam relacionadas à tecnologia. Hoje, se a gente pensa, né, e eu estou falando aqui com especialistas, né, sobre isso, a gente pode pensar que as questões que as redes sociais, por exemplo, trazem hoje em dia, né, onde existe uma comparação muito grande, né, onde os comportamentos ali desses vídeos, desses conteúdos consumidos, eles geram muito mais ansiedade, eles geram um posicionamento já para um adolescente, já para uma criança, muitas vezes, que acaba sendo muito prejudicial nesse desenvolvimento. E um outro ponto também que eu acho que teve uma diferença muito grande é na questão de presença, nessa questão também que a gente pode trabalhar mais aqui sobre o lugar da família, sobre essa questão da educação sendo passada ali, né, primeiro para a escola e aí chega nesse nível empresarial. Então, essas mudanças que foram vindo, né, e sendo trazidas de geração para geração, com certeza, né, tem esse impacto onde a gente pode olhar a diferença, mas a maneira como essa diferença, né, ali pode ser causadora tanto de muitas questões dos adolescentes, muitos adoecimentos, muitos quadros que a gente vê hoje em dia, né, aí a gente pode desenvolver um pouco mais. Principalmente quando você comentou a respeito da comparação, né? As redes sociais fazem uma comparação muito falsa, não é? Eu me lembro que a comparação máxima que eu tinha, eu chegava na escola, no colégio,
ou um pai tinha um carro e alguém não tinha. Ou você tinha uma bicicleta e o outro não tinha, né? Eu me lembro que eu tinha lápis de cor, eu tinha 12. Aí chegou um dia um cara com 36. Aí cheguei em casa e falei, ô mãe, mas tem lá um amiguinho meu que está com 36. Ela falou para mim, calma, com o passar do tempo você vai ganhando. Não ganhei, mas também não fiquei tão triste, mas a comparação estava ali, não é? Era uma comparação até muito simples de você ver, né? Era um uniforme um pouquinho melhor, uma bola que você não tinha, uma roupa de marca, mas tangia por aí. E aí, nessa época, as questões estavam ali, né? Justamente, elas já existiam. Eram essas, não era? Mas eram essas. Mas aí, a tecnologia, as redes sociais, principalmente, elas ampliam isso Demais. e multiplicam isso. Ansiedade, doutora, ansiedade. Exatamente. Porque aí parece que sempre um influenciador digital naquela rede social, ele já é milionário. Então ele já tem 12 anos e tem R$1 milhão. E ali é só um recorte, 14 anos e já viajou o mundo inteiro. A criançada na sala de aula falou, eu também quero isso. E essa questão de comparação também e de falsos heróis, né? Os heróis são diferentes hoje, né? Faz com que as crianças e adolescentes, por exemplo, percam o entendimento sobre a necessidade de estudo. Você falou de milionário com 12 anos. Tem influenciador mirim que fala, não, eu larguei a escola porque eu não preciso. Exato. Né? Ou mesmo aquele que termina, né, o ensino médio, por exemplo, ele fala, eu não preciso de faculdade. E eu não estou nem discutindo, né, analisando o mérito da questão, mas ele fala, eu não preciso estudar, porque a referência dele é aquele influenciador que pulou lá na piscina e tem milhares de curtidas e tem muito dinheiro. Então ele entende que o sucesso hoje, o que era sucesso antigamente, você ter uma empresa, depois era ser o jogador de futebol, né? Era uma vida mais fácil, mais rápida. Hoje é ser um influenciador, mas a questão é assim, eu não preciso estudar, eu não quero estudar, e isso acaba impactando, inclusive, naqueles que estudam, naqueles que estão, né, na escola, ensino fundamental, ensino médio, na universidade, no entendimento sobre a necessidade disso. Então, esses falsos heróis acabam gerando uma confusão, né, nas crianças e adolescentes, né? O Kennedy, e também isso acaba, se não tem esse alinhamento psicológico, né? Um alinhamento social, se não tem um conhecimento tecnológico, e o pai e a mãe não são obrigados, muito menos os professores, não discute aqui novamente o mérito da questão, né? A educação hoje ela é feita de uma forma muito competente por professores dedicados, mas o mundo que corre paralelo que a gente já não segunda mais as informações. E aí desaba exatamente na lei, não é? Porque aí você está infringindo as leis e às vezes você fala, mas gente, eu não sabia que isso estava acontecendo. Sabe sim, né? Porque está tudo muito exposto para todos os lados para a gente saber o que é crime e não. É que às vezes as pessoas fazem vista grossa no processo, né? Mas eu estava ouvindo aqui e dando uma refletida também no que a doutora Natália e o doutor Fernando estavam falando, né? E as demandas, os desafios dos jovens são muitos, né? E dentre eles tá lá o mercado de trabalho, a evasão escolar, a violência, as drogas, bullying, cyberbullying, jogos digitais, a era virtual, a inteligência artificial, as dependências virtuais, né? Então, enfim, realmente são os desafios cada vez mais crescentes. E esses desafios que demanda, primeiramente entendendo que é jovem, né? De acordo com a própria o Estatuto da Juventude nosso do Brasil, nós temos lá os jovens dos 15 anos até os 29 anos. Aí se você pegar lá dos 15 aos 17 é o jovem adolescente, dos 18 aos 24 é o jovem, dos 24 aos 29 já seriam os jovens adultos, né? A gente tem o Estatuto do Adolescente, que é a lei brasileira, que fala sobre as melhorias e princípios voltados às políticas públicas para os jovens. E, enfim, realmente nós vemos que há demandas muito grandes e tudo que a sociedade não investe, valores, princípios, educação, até você acaba gastando com a saúde, com a segurança pública, isso é fato. Então você veja bem, você estava falando que eu sou policial civil, com muito orgulho, gosto de fazer minhas atividades com muita presteza e a sociedade, nós temos uma dívida muito grande, nosso funcionário público, com a sociedade, que é nos doarmos das nossas funções. E eu gosto de dar muita palestra para os jovens, né? Eu acredito no jovem.
acredito demais no jovem. E esse dia eu fui dar uma palestra num colégio, tá com 2 semanas. Eu fui dar uma palestra de bullying, cyberbullying, e também sobre desacatos, né? E aí, o que me surpreendeu, veja bem, Marcos, veja bem, o que me surpreendeu, justamente isso que você me falou, foi feita uma enquete antes da palestra, foi feita uma enquete com os professores, né? E eles falaram assim, qual que é o maior problema, o que vocês, maior problema, o que vocês visualizam na escola, o que atrapalha, o que vocês sentem, tema em branco, sabe? E numa das situações lá, eles falaram, o que mais nós sentimos, tinha lá, é a ausência dos pais na vida escolar dos jovens. Olha só. Então, até eu fiquei surpreso, né? Eu fui dar uma palestra, inclusive esse dia eu fui dar palestra para os pais também, né? Porque era importantíssimo os pais acompanhar os alunos jovens, né? E aí eu dando palestra, fazendo um bate-papo, realmente você percebe que isso daí... E você percebe realmente a ausência dos pais na vida acadêmica dos jovens, né? Como incentivo até. Inclusive, Marcos, você vê que temos que fazer uma reengenharia. Tem que se reinventar. Os pais também têm que se adequar, têm que se acompanhar. As políticas públicas têm que se redesenhar. O sistema nosso, nós temos que melhorar, que mudar. Antigamente tínhamos, um exemplo, motorista e cobrador. Hoje nós só temos o motorista. Tem que haver reengenharias. Tem que estar se mudando. O Brasil é dinâmico, a população é dinâmica. E os jovens, muito mais ainda dinâmico e com muito mais velocidade, justamente por causa dos virtuais e das novas tendências tecnológicas e a tecnologia da informação. Nessas palestras que você aplica, você percebe, então, um desalinhamento entre o jovem, que não é nem na hora que ele está ali na frente do seu professor, porque o professor e a professora, ele está na vida da criança desde a mais tenra idade. Quando tinha cabelo, eu era pequenininho, eu fui para a escola aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então, já era um sujeito grandão, não é verdade? Perto das crianças hoje que vão para a escola com quanto? 1 ano e meio, 2 anos. Tem criança sendo alfabetizada aos 3, que começa a entender uma segunda língua aos 4, que já tem habilidades aos 5. Aos 6, já tem pelo menos uma segunda ou terceira língua, e aos 7 anos, provavelmente já está falando e escrevendo tranquilamente. Você imagina a diferença dessa reengenharia ao descobrirem que crianças podem ser alfabetizadas a partir dos seus 2, 3 anos de idade. Há 10, 20, 30 anos atrás, a história era outra. Então, você percebe nas suas palestras esta diferença de que os jovens e adolescentes estão um pouco mais longe dos pais, também estão afrontando os professores, e faço aqui, mais uma vez, o meu mérito a todos os professores que enfrentam bravamente a sala de aula, porque às vezes um jovem na sala de aula está com o computador na mão, está com o notebook na mão e está desafiando um professor de uma atualidade que foi feita no dia. Às vezes ele fala, professor, mas está aqui, mas eu estou ensinando um negócio, mas calma aí, mas eu estou olhando aqui, lá nos Estados Unidos está acontecendo tal situação. Calma, eu vou chegar até lá. É porque, infelizmente, as redes sociais hoje são mais rápidas, a internet é muito rápida. E o ensino precisa acompanhar cada vez mais. O professor precisa estar muito atento a tudo isso. Só que se o jovem, o adolescente, não vem educado para a sala de aula, o professor, além de ensinar matéria, tem que ensinar a educação. Na verdade, comportamento. E se ele não faz isso, ele não consegue fazer isso, vai cair no mercado de trabalho. Que aí é o empresário que começa a querer fazer isso. Aí o empresário dá de cara com uma classe empresarial, uma classe de trabalhadores que não dá descarga. Você acredita uma coisa dessa? Que chega tarde. Que acha que está fazendo bullying quando você pede alguma coisa para ele. Então, nessas suas palestras, você deve perceber isso, esse distanciamento do jovem, do adolescente com a realidade. Sim, sim. É um distanciamento muito grande. Inclusive, é uma sobrecarga que eu vejo, até uma sobrecarga, viu? Você sobrecarrega os professores, você imputa no professor ali, você estereotipa o professor como se ele fosse o pai, os pais. Tudo. Exatamente. O professor ele acaba sendo sobrecarregado. De uma certa forma, o professor que era para ser, a gente estava falando de falsos heróis, né? O professor era para ser o herói. O professor, poxa vida, o professor dá aula de matemática, de português, biologia, história, na minha vida sempre foi, o professor sempre foi o herói. Educação física e tal. O professor que deveria ser o herói, ele acaba dizendo o carrasco, né? Não vou para o colégio, a matéria é difícil. Realmente, nós sabemos que tem que ter maiores investimentos na educação, melhoria na qualidade de ensino, o professor ele tem que ser mais valorizado, né? Então, realmente, o Brasil precisa de se redesenhar nesse sentido, tá? Ambientes escolares mais propícios, eu vejo assim, a necessidade de matérias diferentes,
para se aproximar. Nós não podemos se distanciar dos jovens. Isso é fato. Realmente tem muito para se trabalhar nesse tocante. Mas nós não podemos sobrecarregar o professor e nem deixar os jovens. Os pais têm uma obrigação muito grande de participar mais. Os pais têm que participar mais. Essa mudança meio de limites, não é? Misturou um pouco tudo isso, né? Você falou uma grande verdade, né? No meu tempo, pelo menos, eu lembro da doutora Firoko, né? A professora Firoko, a dona Firoko. Dona Firoko era uma japonesa que me ensinava matemática. Ela me ensinava matemática na escola e depois eu não ia muito bem, né? Eu sentava no fundão e deixei de sentar no fundão. Ela falou, não senta mais no fundão, veio pelo menos para o meio da classe, né? E aí eu tinha aula particular com a dona Firoko. Para mim, era assim, uma segunda mãe. Eu ia na casa dela, né? Ela com muito cuidado me ensinava. Então, o carinho que você tem pelos professores não pode se distanciar. É um elo importantíssimo. Exatamente. Então, hoje a adolescência ela tem um pensamento diferente também quanto aos professores, aos líderes, né? São novos heróis, novos líderes. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que colocar um professor de capa, sabe assim, igual um super-homem, mais ou menos, igual o Batman. Assim. Qual a profissão dele? Professor. Eu gostei muito dessa questão de lembrar os nossos professores como heróis, né? E muitas vezes os professores eles nos ensinam muito mais do que aquela matéria. Eles nos ensinam Muito sobre mais. a vivência, Tudo. sobre Exato. como lidar com problemas da sociedade. E até porque, na maioria dos casos, dependente, não estou falando de direitos, né, de questão de deveres jurídicos, judiciais nesse sentido, mas muitas vezes os professores eles acabam identificando o problema muito antes do que os pais. Ou porque a Pela criança ou constância. adolescente passa boa parte Sim. do dia, né, às vezes período integral, na escola, ou porque ele tem mais interação com outros colegas, com outras crianças e adolescentes, por exemplo, naquele período da escola também. Então, é uma parte mais ativa do dia. Ou, às vezes, ele tem mais liberdade com o professor, ou o professor tem mais sensibilidade e poder identificar. A percepção do comportamento de um aluno é o professor, que Sim. fica na constância mais tempo com o aluno que às vezes com os E ele pais. está atento, às vezes, com 20, 30, 40 alunos ou mais, né? Tendo que lidar com diferentes perfis, com diferentes realidades. Então, o professor, como herói nesse sentido, e principalmente na educação, nós somos de uma geração que, muito provavelmente, nós temos um professor como herói, como exemplo. Exato, Todos exato. nós, eu lembro daquele professor, aquele foi um dos melhores professores. E será que isso acontece ainda, né? Será que o aluno ele vê o professor? Até mesmo porque muitas vezes as redes sociais têm uma publicação, tem um influenciador do Brasil ou de outros países que está falando, que está direcionando ele para o modo contrário, que está dentro da escola fazendo ali, entre aspas, um meme, uma pegadinha com alguém, tá tirando sarro de alguém, ele acaba normalizando essas questões. Isso. Porque aquele famoso que ganha dinheiro fazendo isso, ele acaba normalizando essas questões, e daí o professor muitas vezes acaba sendo ele não é mais o mediador, não é mais a referência, mas alguém que eu preciso combater, ou seja, que é uma ameaça ali Não contra tá a minha concordando comigo. socialização. Então eu preciso, é por isso que, falando juridicamente sobre leis também, que assim, o conteúdo direcionado para crianças e adolescentes precisa ser muito bem tratado. Eu não posso imaginar que uma brincadeira de eu fazendo uma graça, uma piada com uma outra pessoa normal. seja normal. Eu não posso racionalizar essas questões, porque a criança e adolescente vira um adulto daí racionalizado, entendendo que ele pode fazer qualquer coisa e não vai ter consequências, né? E você falou uma grande verdade, a normatização. Se normatizou porque você vê na internet, você vê na discussão entre as crianças, você vê na discussão no pátio, não é verdade? O professor consegue ter essa distinção, às vezes em casa não. Porque, novamente, a mulher saiu para trabalhar cada vez mais, os pais estão cada vez mais fora de casa, e aí sobra para os professores. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Os novos desafios da juventude, nesse primeiro bloco, citou e deixou muito evidente o professor. A professora e o professor, e a importância que o ensino tem, na verdade, na vida de todos esses adolescentes, não é? Então a gente chega, não ao resumo, mas a uma ponderação de que nós precisamos acompanhar cada vez mais, não é, tanto quanto os professores fazem hoje na vida desses adolescentes, com grande desafio, além da matéria que eles estão aplicando também, entender de meme, entender de piadas, entender das redes sociais, não é? Dos algoritmos todos, para que eles fiquem bem atentos. Não sai daí que a gente já volta com os novos desafios da juventude. Muito bem, estamos de volta com os novos desafios da juventude, com o doutor Fernando Pérez, doutora Natália Souza e também o doutor Kennedy de Brito, porque vocês estão aqui com as suas experiências a respeito desses novos jovens, não é? A gente
pula um pouquinho a fase da infância, estamos agora na juventude. Nós estamos cada vez mais discutindo a respeito do papel que tem a educação, o papel que tem o pai e a mãe, mas também o papel que tem até o próprio empresário que acaba recebendo esse jovem sem entender muito bem o porquê que às vezes ele não tem um alinhamento tão aprofundado em valores, não é verdade, em responsabilidade, né? Vamos bem. É o seguinte, doutora Natália, como é que a gente mantém, né, esses limites todos, né? Porque não é fácil você manter um limite com tanta libertinagem que a gente tem, principalmente pelas redes sociais, né? Sem perder o diálogo, sem você ter o pai e a mãe como aquele ente contrário aos seus desejos, porque às vezes vai para a escola, depois vai para o mercado de trabalho e aí perdeu o limite de vez mesmo, né? Como é que mantém esse diálogo? Como mantém essa amizade, essa postura, mas impondo limites? Bom, primeiramente, o limite e o diálogo, eles não são opostos, né? O adolescente, ele continua precisando de adultos que ocupem esse lugar de referência. E aí talvez a gente possa pensar exatamente nesse cenário que a gente construiu, né, dentre a família e que vai parar lá no empresário, passa pelo professor, mas é a busca de uma referência, né? E estabelecer os limites, ele não significa, ele é diferente do autoritarismo, né, mas significa explicar e sustentar decisões e estar disponível para ouvir. Os limites, eles também precisam transmitir segurança. E eu acho que isso é uma coisa fundamental para o desenvolvimento desses adolescentes, vão se tornar aí os jovens adultos, né? Então, a importância dessas relações estabelecerem esses limites e que acaba casando também um pouco com o que os adolescentes precisam, né? Hoje em dia, dos adultos, a maneira como eles precisam dos adultos hoje em dia. E aí, esses adultos, né, que a gente pode puxar dessas referências que a gente está tratando aqui, dos professores, dos pais, né, ou até mesmo, né, dos empresários ali. Então, eu acredito que eles precisam de presença e escuta, de orientação e de limites. Mas, se eu tivesse que escolher uma palavra, seria presença. Porque sem presença não existe um vínculo. E é a partir desse vínculo que o adolescente ele consegue confiar, ele consegue pedir ajuda, ele consegue aceitar a orientação. E nenhum adolescente precisa ser perfeito, ele precisa de adultos que estejam presentes. Então, essa construção desse vínculo, ela é fundamental. Esse limite, tanto quanto o limite, é fundamental também para a segurança, né? Para que esse adolescente ele se sinta seguro e que, a partir disso, né, ele vá, por exemplo, como a gente estava comentando aqui no intervalo, né? A gente vá poder apresentar os princípios, fazer uma construção de valores esses sociais, né? E dentre outros, valores de educação e de todo o funcionamento de mundo no geral. Então, isso é muito importante. Ô, Fernando, o controle do celular dos filhos é invasão de privacidade ou dever de cuidado? Veja, às vezes a gente fica com medo, né, de falar assim, olha, eu vou acessar o celular do meu filho, ou primeiro, né? O primeiro questionamento que tem que ter antes disso, assim, posso dar um celular na mão do meu filho? Eu vou dar. E eu não estou fazendo nenhuma análise, nem juízo de valor, nem que é certo ou errado ainda, mas eu devo dar um celular só para ele, ou devo dar somente o meu celular? E às vezes, olha só, às vezes a criança acaba tendo acesso, ela vai acessar as redes sociais ali dos pais e vai ter acesso a conteúdos que às vezes nem adultos gostariam de ter acesso de alguma maneira. Então, não é uma invasão de privacidade. É claro que a criança e o adolescente tem um certo nível de privacidade, né, mas respeitando e considerando a idade, respeitando e considerando a autoridade que os pais ou os responsáveis devem ter. Esse nível de privacidade, ele não é intransponível, não é algo assim, olha, eu vou deixar você trancado no quarto e não vou saber o que você está fazendo. Né? Eu vou deixar um computador no seu quarto e não vou saber o que você está fazendo. Eu posso preservar, entre aspas, essa privacidade, mas isso não quer dizer que deva inexistir um controle, um monitoramento de fato. E esse monitoramento não é uma censura, né? Lembrando que
criança e adolescente não tem o discernimento, e por mais que às vezes a gente pense, nossa, esse meu filho ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele entende mais de tecnologia do que eu entendo. Mas às vezes a gente acaba deixando demais na mão das crianças e imaginando que eles teriam um discernimento adequado. E não que ele vai fazer alguma coisa errada, mas alguém pode fazer algo de errado, e existem conteúdos como não são explícitos, né? Então, assim, vai vir uma mensagem investida ali, algo que parece ser mais inocente. Então, a gente está falando muito de comparação com o passado, né? Quando a gente saía para brincar com os amigos na rua, com quem que você vai brincar? Quem que é esse seu amigo? Ah, um amigo novo da escola, mas quem que é? Deixa eu falar com os pais dele, deixa eu falar com os responsáveis, com os avós, ou deixa eu falar com a casa dele, né? Então, a gente procurava saber quem eram os nossos amigos, né? Tinha esse controle, mas daí aí eu já acho que não é prudente nem adequado uma criança ter uma rede social, por exemplo, né? Ah, é para conversar só com os amiguinhos, mas quem garante que são só os amiguinhos? Quem garante que eu não tenho um criminoso se passando por uma criança e adolescente, e esse criminoso ele sabe aonde a criança estuda, ele sabe, utilizando de técnicas profissionais, ele sabendo disso ou não, criminoso, mas ele utiliza de técnicas para falar de qual que é o joguinho preferido ali das crianças, qual que é o desenho preferido que está em moda. Aí esse criminoso ele chega, por exemplo, oferecendo ali a moedinha, o dinheirinho para comprar as coisas, e ele se passa por outra criança. Então a gente não sabe, a gente sabe quem são os amigos, os vizinhos, às vezes, que tem contato pessoal, e não sabe quem são os amigos virtuais, né? E a criança, como disse, ela não tem o discernimento. E muitas vezes acaba ficando com vergonha de contar o que aconteceu. Aí o criminoso ele consegue agir, ele consegue um crime continuado, ou seja, ele consegue continuar aquele crime por muito tempo, porque ele fala, olha, se você contar para os seus pais, eu sei onde você mora, e de fato sabe o endereço, porque a criança mesmo já passou. Eu sei onde você estuda, porque tem uma foto lá na rede social da criança com o uniforme da escola. Eu sei o horário que você sai de casa, o horário que você chega, qual que é o nome dos seus pais. Então, assim, nós acabamos expondo demais essas informações. Então, se eu nem estou agora, né, não estou fazendo julgamento, que é um discernimento, é um juízo de valor que os pais devem ter, mas já abrindo e fechando e abrindo de novo esse parênteses, dizendo que não é adequado uma criança muito nova ter uma rede social sem o devido controle, mas não é invasão de privacidade. Primeiro, eu saber o que as crianças estão acessando. E com isso, uma conversa e falando, olha, eu deixo você acessar, e por maior que seja a confiança que eu tenho, não que necessariamente essa é a conversa com a criança e adolescente. Por maior que seja a confiança dos pais, você pode falar assim, olha, eu sempre vejo o que você... eu vou verificar, eu quero ver o que você está fazendo. E eu também tenho aplicativos e softwares para fazer esse tipo de controle. Controle de horário. Olha, só pode acessar em determinados horários. Quais os aplicativos podem ou não podem ser acessados, palavras que são bloqueadas nesse sentido. Hoje tem tecnologia para isso, né, Fernando? Tem diversas tecnologias, não são infalíveis. Não são infalíveis. Não é um caso de criança e adolescente, mas certa vez eu estava fazendo uma visita a uma grande empresa e achei, vendo de longe, né, achei diferente o layout do Excel. O layout do Excel que o funcionário estava utilizando, né? Aí eu olhando, aí passando por perto, no fim das contas, sem contar o drama todo, né? Era um software que ele permitia o acesso, talvez a gente nem lembre mais do Orkut, mas ele permitia o acesso ao Orkut quando a empresa ela bloqueava o acesso, mas o que parecia ser uma planilha do Excel acessava todas as mensagens, mas de longe aquele funcionário estava acessando, estava trabalhando. Então, elas não são infalíveis, porque por mais que eu coloque ali determinados filtros, vai ter um vídeo com uma dancinha de outra criança e adolescente que já não deveria existir, que os pais já deveriam ser responsabilizados, mas continuam lá. Inclusive, falando de rede social, existem algumas plataformas que, se eu pudesse apertar um botão para explodir o aplicativo todo, sem causar, claro, não dando para ninguém, mas pudesse sim excluir da face da terra qualquer tipo de acesso, eu faria. Mas eles estão aí. E a legislação brasileira não conseguiu impedir. E são redes sociais, inclusive, que permitem, por exemplo, transmissão ao vivo de automutilação, de toques e autoagressões
de crianças, de meninas, por exemplo, fazendo, de agressões contra animais transmitidas ao vivo. Agora me pergunta, isso existe? Existe. A justiça permitiu? Ela vai lá, publica, faz alguma sanção, aí vem alguém e fala assim, não, mas nós cumprimos a regra. E elas continuam aí. Então não podemos bobear. Os pais não podem acreditar que existindo leis, que existindo os aplicativos e tudo isso deve ser respeitado, claro, que eu tenho que deixar de delegar, que eu tenho que deixar de acompanhar essa atividade das crianças e adolescentes. O Kennedy, você estava comentando a respeito dos crimes cibernéticos, né? Cada vez mais você também, com a sua experiência dentro da Polícia Civil, com a sua experiência em investigação e inteligência, né? Você percebe cada vez mais existe esse mundo afetado pelas crianças, mas normalmente é o adulto que ganha dinheiro com isso, é o adulto que é o cara que é o maluco, é o adulto que é o criminoso, e ele tem essa inteligência para fazer com que os pais não descubram isso, né, nos computadores, às vezes não só nos computadores, mas a gente está falando sobre jogos, drogas, tem muita novidade ainda que nem pais e nem os professores estão atentos, e que passa a ser aquele segredo entre os adolescentes, segredo entre os jovens, e é crime, né, amigo? E é perigoso, não é? Sim, sim. Inclusive, a gente estava falando de bullying, né? O bullying, ele é crime, né? Você praticar reiteradamente humilhações, constrangimento contra os coleguinhas ali de colégio ali, ou qualquer pessoa, é crime. No Brasil, o crime hoje é bullying e é aumentado as penas quando ele é através de rede social, né? Então, Marcos, é uma situação que tem que ser bem debatida dentro do colégio, né? Tem o viés do cyberbullying, né? E também o viés aí do que a gente falou desses aliciadores, né? Que eles se passam por coleguinhas, falsos colegas, começam com perfis falsos, se aproximar dos jovens, igualzinho o doutor Fernando estava falando. Viram os verdadeiros amigos, né? Uma vez que hoje os jovens são mais, podemos falar, confinados, ficam mais em apartamento ou dentro de casa. A era da tecnologia e informação chegou e nós não temos como escapar disso. Vamos jogar futebol? Ah, não, estou no computador. Vamos passear? Não, estou no computador. Aquele amiguinho que você tinha o controle, você já não tem mais. Então a pessoa está no computador, no telefone. A ausência dos pais, igual você estava falando, Marcos, os pais têm que trabalhar, tá na vida ativa, aquela loucura, aquela correria, o pai tem que pagar a conta, tem que levar o filho para o hospital, os pais têm que, como a população brasileira está envelhecendo também, os pais, além de cuidar dos filhos, têm que cuidar dos pais também, então vira uma correria. Mas, enfim, tudo isso contribui para aliciadores, eles se infiltram nos jovens, com os jovens, e para tentar extrair ali. Eles extraem o máximo de informação possível. A gente vê muito caso de jovens fornecer fotos íntimas, que com essas fotos eles começam a extorquir, começam a fazer bullying, começam a fazer chacota, começam a extorquir os próprios jovens. Os jovens ficam na mão desses aliciadores. E diversas formas, né? E também tem a situação do próprio cyberbullying, que a gente estava falando, né? Os pais muitas vezes não monitoram os seus filhos. Os pais têm que ser os amigos dos filhos. Tem que ter essa confiança, tem que ter esse tabu. E tem outra, o pai é responsável. O pai tem que ter o acesso às máquinas dos filhos. Tem que ter sim. É responsável civil, é responsável de diversas formas. Os pais são responsáveis pelos filhos. Inclusive, tá debaixo do teto ali, o pai tem que saber o que o filho leva para casa, com quem o filho fala, participar, ficar atento naqueles joguinhos online. E tem um jogo online ali, ele está na plataforma ali, tem muitos amiguinhos do colégio, mas sempre vem um ou outro diferente. Então, só voltando aí para tentar falar um pouquinho mais sobre o bullying. O bullying é o seguinte, nos colégios, há muita gente que dissemina foto do amiguinho de nudes, partes íntimas, ou fica debochando, fazendo memes. E o bullying dentro da sala de aula, ele desencadeia, ele prejudica demais a capacidade cognitiva do jovem, que está ali para aprender. Ele causa depressão no jovem e, inclusive, até influencia no suicídio entre os jovens. Então isso daí, e o suicídio, ele não é divulgado, mas
há uma relevante taxa de suicídio entre os jovens, é maior até que os mais velhos, as pessoas mais idosas. Então, realmente, os pais têm que estar próximos. Tem muitos casos de suicídio que a pessoa às vezes até dá sinal. A situação da depressão, várias formas. A doutora Natália depois pode até falar um pouquinho desse, se ela tiver um tempo sobrando, ela pode falar. Mas realmente o bullying, ele realmente, essas depressões que a pessoa carrega na sala de aula dos jovens, acaba causando vários transtornos. Muito bem, amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Hoje voltaremos daqui a pouquinho, também comentando a respeito de jogos, as novas drogas, né? Esse comportamento de muita liberdade está se confundindo com essa libertinagem e principalmente a falta de controle que os pais estão tendo na vida dos seus adolescentes. Não sai daí, nós já voltamos com os novos desafios da juventude. Muito bem, estamos de volta com os novos desafios da juventude, com os doutores Fernando Pérez e Kennedy Brito e a doutora Natália Souza. E o bate-papo a respeito desses desafios, entre eles nós temos os jogos, né? Doutora Natália, jogos que na nossa época eram jogos inofensivos, né? Jogos de tabuleiros, né? Você tinha os jogos xadrez, né? Você tinha dama, né? Você tinha jogos, enfim. E aí, logicamente, a tecnologia vai incrementando tudo isso, né? Nada contra os grandes jogos, né? Nada contra a tecnologia, mas e aí você tem aqui o doutor Fernando também com a legislação, Kennedy com essa parte criminal e a senhora com a psicologia. E os jogos na vida desses adolescentes. O mal que está fazendo, né? Como é que a gente alerta os pais? Jogos. E o que fazer com eles? Eu acho que dá para a gente pensar exatamente quando eles deixam de fazer, de ser lazer e passam a gerar prejuízos, né? Então, pensando nos jogos, o jogo por si só, ele não é um problema, mas ele pode passar de lazer, de diversão e até mesmo de socialização. O que pode preocupar é que ele passa a ocupar praticamente todos os espaços da vida desses adolescentes, desses jovens, né? Então, quando há prejuízo no sono, na escola, nas relações familiares, na perda de interesse por outras atividades ou irritação intensa até quando não pode jogar, né? E vale a pena olhar isso com mais atenção. Muitas vezes a gente não percebe, né, que o jogo em si ele não é o problema, mas a forma como ele é utilizado. Então, usar o jogo para fugir de um sofrimento, né, para fugir até mesmo hoje em dia das nossas próprias questões sociais e cotidianas, das responsabilidades. Então, eu vou colocar aqui para vocês também uma pergunta. Antes de retirar, né, o jogo, o videogame, eu acho que vale a pena a gente questionar, né, o que esse jogo ele está oferecendo que a vida fora deixou de oferecer. Exatamente. O que é que está sendo transformado, maquiado, não é verdade? Exatamente. É uma maquiagem, né? Uma grande maquiagem, né? Aquele sofrimento ele já não existe nas redes sociais e ele está nos jogos também, né? E também a falsa impressão de que aquilo ali é uma esperança, né? O jogo é uma grande esperança. Quem joga ali, às vezes, está arriscando o dinheiro da família, mas enfim. Ô Kennedy, você se depara com muito disso na delegacia, né? Muita gente que, às vezes, se enrola todo por causa de jogo e o jovem, principalmente, acaba complicando a vida dos pais. Sim, sim, e muito, viu? A gente sabe, quando fala de crimes da internet, são bastante complexos, né? E jogos também, depende muito dos jogos, né? Tem vários tipos de jogos que no Brasil os caça-níqueis são contravenções penais, né? Então tem alguns jogos aí, mas eu vou falar um pouquinho de alguns jogos, algumas situações, até serve um feedback para os pais. Os jogos, como a doutora estava falando, eles, através do virtual, da sensação de... Os jovens ficam confinados no apartamento, nas casas, e saem do colégio, o que eles vão fazer? Vão jogar joguinho com amigo, brincando. Então, ela causa aquela dependência emocional. E isso começa, igual a doutora falou, começa a ficar difícil, começa a ficar insustentável uma situação
que o jovem começa a criar aquela dependência emocional. Em vez de fazer outras atividades, ele fica simples em cima dos joguinhos. E o que acontece? Tem muitos fakes que eles conseguem entrar e acessar aquelas plataformas, aqueles jogos, começam a participar. Tem joguinho de pôquer, vários tipos de jogos, cartas, entre outros jogos, que os jovens começam a fazer aposta, fazer pontuação, e vários jogos famosos que os jovens têm ponto. Os fakes, eles dão pontuação para os jovens, eles ajudam os jovens, eles viram o amigo verdadeiro do jovem. Ele começa a virar o melhor amigo daquele jovem. É onde o jovem acaba fazendo apostas com eles, mandando muitas vezes fotos íntimas para eles e às vezes até mandando dados da família para eles. Onde, com base nesses dados, tá? Esses dados, o criminoso, ele vai ter acesso a toda a família. Vai ter acesso ao Instagram do pai, o Facebook do pai, da mãe, o WhatsApp da família, tudo. O famoso pode arquitetar ali um crime para, de certa forma ali, extorquir a família, extorquir o jovem. Então, muitos desses jogos tem que tomar cuidado. E também tem outro, viu, doutor Fernando, a gente até deixa de falar aqui os jogos que causam lesões corporais, que causam que os jovens... Você lembra o da baleia azul, né? O da baleia azul, que foi tão famoso, aí dá aquela esquecida, daí o pessoal volta de novo, em que os jovens praticavam, o aliciador virava esse amigo dos jovens, né? Criava-se um grupinho, recrutavam ali os jovens e começavam a passar para eles metas. Missões, né? Exatamente. Teve uma criança aqui na nossa região que morreu no desafio do desodorante, né? Que tinha que inalar o desodorante, e muitas outras que acabaram tirando a própria vida. Porque justamente é uma situação de uma necessidade de pertencimento. Antes, quando eu queria participar do jogo de bola, né? Ou participar lá da gincana na escola, eu queria ser escolhido, e hoje o meu pertencimento é me submeter a essas questões. Então é uma preocupação muito grande nesse ponto. E fazendo um gancho com essas questões, né, sobre dependências e como que a gente chega a esse ponto, eu sempre falo assim, eu desconfio de quem ganha, de quem aparece, de quem, independente de qual seja a área de atuação, de quem ganha dinheiro muito rápido. É claro que tem pessoas, né, industriosas, que têm uma capacidade comercial profissional muito boa e conseguem, né, achar nichos de mercado, serviços de produtos. Mas a gente tem visto, por exemplo, muitos influenciadores que saem do zero aos milhões em poucos meses, e muitos deles sendo chamados a depor em CPIs, outros serem presos, outros com uma vista grossa vão depor e ainda... todo mundo acha graça disso, mas não tem segredo. Porque esse influenciador, esses pseudo-influenciadores, né, mas de fato eles acabam influenciando, eles mostram lá o jogo do Tigrinho e falam, olha, eu estou ganhando, olha só que ganhei. Daí o que o usuário fala assim, mas eu também vou ganhar. Eu também vou ganhar nesse sentido. Então, a gente para pensar, se for para pensar, mas como que a gente chegou a esse ponto? Nós estamos tão dependentes da opinião desses influenciadores, das redes sociais, e são pessoas famosas, né? São os pseudo-heróis, né? Mudou a concepção de heróis, como a gente estava falando. A gente está tão dependente que a gente acredita. E tem, veja, eu tenho abordado questões de crimes cibernéticos, desafios já há um bom tempo. E às vezes chegam pessoas e falam assim, olha só aqui, Fernando, olha só aqui essa oportunidade de investimento. Eu coloquei R$50 e eu ganhei R$100 no Pix no mesmo dia. Como que, e por que acontece isso? O criminoso, veja só a cabeça dele. Se você me depositar lá R$100, o criminoso vai te depositar 200. Ele vai te depositar 200. Daí a vítima, que é a mesma questão daí do jogo, ele te dá uma falsa sensação, ele deixa você ganhar um pouquinho ali no começo. Poxa, se eu coloquei 100 e ganhei 200 no mesmo dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá minha poupança, eu vou pegar eu vou pegar o dinheiro emprestado, vou vender um bem meu e vou investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, porque eu vou receber 100. Aí o criminoso, e esses jogos
E eu não estou nem entrando no mérito da questão dos jogos oficializados, oficiais, e há uma regulamentação para isso, mas eles criam uma artimanha para que você fique dependente, e ele vai lá, e no caso de crimes, né, dos crimes, ele vai lá, ele abre um portal, ele tem uma página personalizada com o teu nome, com teus dados, e ele fala, você tem para receber aqui esse dinheiro. Ó, você colocou 25 mil, você tem 50 mil para receber. Só que eu tenho uma taxa aqui agora, é 5 mil reais. Daí ele pede mais uma. Não, eu já vou liberar para você, mas eu preciso agora de mais 1.000. E a pessoa, ela fala, já entreguei e vou continuar. Até o momento que ela para, não é porque ela se conscientizou, mas porque ela não tem mais dinheiro. E a questão dos jogos, mesmo aqueles que são legalizados, e mesmo que tenha uma preocupação de uma segurança, é uma questão de saúde pública, inclusive, né? Saúde mental, saúde pública, questão dos jogos. Existe até um portal no governo onde você pode cadastrar e pedir o que bloqueia, por exemplo, todas essas bets. Mas daí, eu tenho legislação, eu tenho alguém que está me dizendo, aí eu tenho aquela principal bet que fala que eu posso, inclusive, limitar o horário, a quantidade de tempo que eu fico no aplicativo. Você pode lá falar assim, eu quero ficar no máximo 1 hora, como se isso fosse resolver a vida da pessoa. Mas daí eu tenho os internacionais. Inclusive, daí há propaganda de influenciadores brasileiros falando assim, você está perdendo porque você está jogando no Tigrinho do Brasil. O Tigrinho do Brasil não dá dinheiro, mas tem que jogar nesse Tigrinho aqui. Aí é um outro país, é uma outra... Nem estou falando de legislação, mas é um lugar que a polícia não vai alcançar no sentido de território, né? A gente não vai pegar aqui um avião sem uma ordem judicial, sem uma investigação, sem um tratado, sem algo muito mais robusto. Não tem discernimento entre os jogos oficiais e os jogos extraoficiais. Na prática, não. Na prática, o que aparece ali de propaganda, a pessoa ela não para analisar. Isso aqui ele é oficial, isso aqui ele é regulamentado, isso aqui tem uma legislação. Mas isso não te garante, né? Não te garante nada ali. E por mais que exista uma lei, se você apostou e perdeu, você não tem o que recorrer. Uma criança menor, um jovem, antes dos 18 anos, perdeu um certo volume. Tem como recorrer, dizendo, ele é menor, não sabia o que estava fazendo e tal? Muito provavelmente ele utilizou uma identidade falsa ou um cadastro dos pais. É possível? Sim, é possível. É provável? É uma garantia de sucesso? Não. Existem casos, por exemplo, porque daí, justamente, se eu tenho, por exemplo, um aplicativo desse nacional, eu tenho a quem recorrer judicialmente. Aí eu posso entrar numa ação judicial e posso discutir, o juiz vai analisar o mérito. Tenho argumentos? Tenho. Não são garantidos, mas tem. Agora, se ele está em outro país, na aqui Sibéria. eu recorro. Se ele estiver lá, e existem muitos de verdade, né, na Europa, na Ásia, em toda parte. E tem um aplicativo distante lá na Rússia, mas o aplicativo está em português. Ele é um influenciador brasileiro que está falando sobre essas questões. Aí, a quem que eu recorro? Existe uma frase no direito que eu repito e gosto bastante, que diz o seguinte: quem vigia os vigilantes? Que garantia que eu tenho que isso está sendo controlado? Nenhuma. Então, existem casos, por exemplo, paralelamente, onde criança, ela está daí falando de joguinhos, por exemplo, de jogos, né, pela diversão, ele vai lá e compra créditos, pega o cartão de crédito do pai e compra créditos para o joguinho. E compra 1.000, 5, 10, 20 mil reais de créditos ali com o cartão de crédito do pai. Aí é adequado você questionar, por exemplo, será que a plataforma não deveria ter, a tecnologia tem, mas será que ela não deveria limitar a quantidade de compra por dia? Ou é uma primeira compra, ou eu tenho uma autorização? Existe uma legislação que fala que os pais eles precisam controlar isso. Mas se ele pega o celular, se ele tem o próprio celular, ele instala o joguinho que ele acabou de ver numa propaganda ali, que controle que ele vai ter? Então, existe uma questão formal de legislação e a realidade. Então, a realidade é que nem criança nem adulto, na hora ali do ânimo, da euforia em fazer isso, vai se preocupar em se existe uma lei, se é brasileiro ou não é, se ele está gastando demais ou não é, porque é justamente o vício de quem pratica outros jogos, né, de forma a prejudicar a própria saúde mental. Ela sempre acha que vai ganhar, sempre vai ter uma próxima vez. E nesse caso, os aplicativos dizem, olha, a probabilidade de você ganhar agora é 99%, joga. Agora é 99% também, joga. E você fica preso. E quem vicia nisso dificilmente para por consciência, para porque não tem mais dinheiro. Exatamente. Doutor, aí é saúde mental. E Kennedy, e aí a gente está falando do microcosmo chamado Londrina.
O doutor Fernando faz um parâmetro geral, mas em Londrina acontece isso. Nossa, Você está se bastante, deparando com bastante. ilícito de jogos constantemente feito por jovens, né? Sim, bastante, bastante. Mas é igual o doutor Fernando falou, né? Esses feeds, aparece ali os joguinhos e a pessoa quer jogar. E a plataforma ele vai dispersando bastante jogos, bastante. Então ele te dá muita opção. Você fica, parece que a inteligência artificial, ela parece que induz. Os algoritmos, esse eu não quero, né? mas eu quero outro. Os algoritmos que vão sendo programados exatamente para fazer isso, né? Exatamente. Então é um emaranhado ali que e acaba esses detalhes que o Fernando falou também, acaba dificultando muito o trabalho da polícia. E muitas vezes tem essas plataformas, todos os jogos, né? E aí só voltando aos jovens, né? Só dando mais uma dica. Teve uma mãe esses dias que me procurou e falou: Kennedy, o meu filho, ele conheceu um menino na plataforma, conheceu um menino que estavam jogando junto, e ele vendeu o joguinho dele, o cara vendeu o joguinho dele pro meu filho por R$400, fez o depósito, e ele bloqueou. Então são golpistas que estão sempre vendendo os joguinhos. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para o último intervalo comercial. No próximo bloco, considerações finais. Para agora, pais, mestres, os educadores, os curiosos, também aqueles que estão provocando todo esse afã em torno dos desafios da juventude possam ter pelo menos a esperança. Então nós daremos aqui agora um fio de esperança para todos esses pais, educadores, também para esses jovens que às vezes estão viciados nesse processo todo e querem sair disso tudo. Tem saída? Tem sim. Tem controle? Tem. É o que a gente busca no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos finalizando mais um podcast, os novos desafios da juventude, já agradecendo aos nossos convidados. Kennedy Brito, policial civil, não só com experiência na área da segurança também, mas com desenvolvimento de projetos com a violência doméstica, bullying, cidadania, proteção às mulheres, crianças, adolescentes, idosos, né? Bacharel em Direito, Ciências Contábeis, muito obrigado, a sua experiência é gigantesca e nesse momento a gente reprimiu todas essas informações no sentido de condensar, de afunilar a expectativa de melhoria para que os jovens, né, essa juventude possa ter, eles também, mas principalmente os pais, os tutores e os professores, um condicionamento, um entendimento um pouco maior sobre quais são esses desafios, né? Então, agradecendo já a sua presença e considerações finais sobre esse assunto, por gentileza. Bom, então, Maicon, nós temos esse desafio dos jovens, né? Para fechar mesmo, acho que os pais, os tutores, as pessoas que cuidam, tem que estar próximo, ser amigo, estar junto. Tem que observar, tem que cuidar de cada detalhe, tem que cuidar dos filhos, tem que estar do lado deles sempre. Você não pode, de maneira alguma, se afastar das pessoas que você mais gosta. É como aquele ditado, né? Os filhos são herança dos senhores. Então temos que cuidar dos nossos filhos. Não podemos largar na mão de qualquer um. E as armadilhas da internet são muito grandes. Eu daria algumas recomendações. É lógico, para você... eu acho que a denúncia e a prevenção é o melhor caminho de todos. Sempre foi e sempre será. É melhor prevenir do que remediar. Porque na prevenção, os pais conseguem estar próximo do filho, conseguem orientar, conseguem ter o carinho pelos filhos. Já na denúncia, os pais sentem vergonha, as crianças sentem vergonha. Porque os crimes acontecidos com os jovens, com as crianças, muitas das vezes são às vezes de cunho sexual, de cunho perca de dados, ou às vezes financeiro, mas principalmente de cunho sexual. Então, realmente, isso traz um transtorno psicológico, não só para a criança, mas para a própria família. Isso daí traz um embaque muito grande. Então, a prevenção e a denúncia, com certeza. Quando souber de algum vazamento de informações, aliciadores de menores, a pessoa deve procurar o mais rápido possível no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e do Adolescente, ou as próprias delegacias nossas, estão sempre à disposição, os plantões. Mas, enfim, sempre eles cuidar da materialidade, ou seja, as mensagens
que foi feita, dar print, salvar links, e, enfim, toda a materialidade para que nós possamos trabalhar com segurança para poder fazer perseguição criminal em busca do autor. Muito bem. Kennedy, meu muito obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Obrigado pela sua espontaneidade e dedicar um sabadão cedo para a gente bater um papo importante como esse. Doutora Natália, obrigado pela sua especialidade em fundamentos da psicanálise, pela sua experiência, mas principalmente também a compreensão com o sofrimento humano, nessa construção dessas possibilidades visando a saúde mental, né? Tudo que a gente comentou aqui também, saúde mental, não é verdade? A gente precisa, o jovem precisa ter uma autoestima provocada para que tenha saúde mental também, não é? Com certeza. E pensando nisso, eu queria trazer 2 pontos, né, que eu acho que são importantes para a gente finalizar. Que é pensar qual que é o papel da família na saúde mental do adolescente, que é sobre a gente tratar a família, ela é muito importante no fator de proteção. E ele não precisa ser realizado de uma maneira perfeita, né? Mas ele precisa ser um lugar onde o adolescente ele é visto, onde ele é acolhido, onde ele também é respeitado. E essa rotina, essa conversa, o interesse pela vida, né, daquele jovem, daquele adolescente, é dessa maneira que, na forma de... Às vezes os pais pensam assim que os conflitos eles têm que ser... eles não podem acontecer, né? Para que o adolescente escute, ali a gente não pode conflitar, a gente não pode divergir. E não é bem assim. Os conflitos eles são necessários porque muitas vezes, né, a gente entra ali naquela pauta dos limites, onde nem todas as respostas elas precisam existir ali no ato, né? Onde a família, um pai, uma mãe está orientando o filho, mas que, ao mesmo tempo, a família ela precisa, né, que o adolescente ele tenha justamente o vínculo, a segurança, para que possa procurar essa ajuda, para que possa ser orientado, né? Então a gente estava falando bastante dessa questão dos jogos e aonde esse cuidado ali, né? Onde o Dr. Fernando falou bastante dessa questão do limites, né? Pensando ali da questão dos jogos e da maneira como é invadido hoje, né? De forma online. E aí eu acho que os pais eles precisam estar muito atentos. E pensando, né, num último ponto que eu queria trazer também, que é se eu pudesse dar um conselho para os pais, né, sobre fortalecer o vínculo com os filhos. O vínculo ele é construído nas pequenas coisas do cotidiano. E fazer refeições juntos, né? Eu acho que a gente até resgatou um pouco dessa memória de como era antigamente, né? Então, fazer refeições juntos, perguntar como foi o dia a dia, realmente ouvir as respostas, conhecer os interesses dos filhos e respeitar a individualidade. Os conflitos eles vão existir, mas é importante que eles sejam atravessados e quando o adolescente percebe e continua sendo amado, ele continua, mesmo quando ele erra, né? Ele desenvolve ali esse sentimento, essa sensação de segurança no núcleo familiar. Isso tudo é muito importante com os cuidados ali que a gente traz da saúde mental, né? Para que esse adolescente ele possa se desenvolver de forma cognitiva, emocional, social, né? Da maneira mais saudável possível. Muito bem, muito obrigado, doutora Natália. Fernando Pérez, você é muito internacional, né, Fernando? Fernando, volta e meia, ele falou, fui lá, tal lugar em Harvard, eu fui tal lugar da NASA, eu fui tal lugar dos Estados Unidos. Mas por quê? Buscando sempre muita especialização, né? O mundo hoje é cada vez mais uma aldeia global, cada vez mais os crimes são universais, cada vez mais os países estão aliados, tanto para o bem como para o mal. Cada vez mais os aliciadores são do mundo inteiro. De repente você acha que o teu vizinho que está fazendo uma provocação com a sua família, não. O cara está, eu brinco sempre, está na Sibéria, o cara está na China, o cara está do outro lado do mundo. Então o mundo ficou uma aldeia global, para o bem e para o mal. Por isso que as suas viagens internacionais fazem bem para a sua formação. Parabéns. De fato, assim, o mundo já não tem mais fronteiras, né? A gente compra, é muito fácil a gente comprar um produto da China e numa semana seguinte a gente receber um produto, nem se lembra que está comprando em outros países. Os criminosos estão em outros países, existem países minúsculos,
né, em alguns continentes, países com centenas de milhares de pessoas somente que detêm a grande parte, o grande percentual, por exemplo, de crimes aqui contra no Brasil. E tudo isso, e se algo não existe aqui e existe lá fora, em algum momento isso vai chegar. Mas esse algum momento ele é muito rápido, né? E pensando todas essas nossas discussões, eu me lembro de um caso, e conto muito resumidamente, apesar da relevância que tem para mim. Certa vez no escritório, atendi uma ligação e a pessoa, né, uma moça pegou e falou o seguinte: quero falar com o doutor Fernando. Eu falei: pois não. Daí ela falou: eu espero. Eu falei: não, sou eu que estou falando. Ela só falou o seguinte: acabei de tentar me matar, não consegui, por isso estou ligando para o senhor. Então, assim, a gente poderia ficar horas falando sobre os impactos e o que causou, o que não causou. Mas veja, tecnologia não vence tecnologia. Eu posso ter o melhor antivírus, o mais potente aplicativo, isso não vai impedir que determinados crimes aconteçam. Posso ter uma legislação robusta que não vai impedir que os crimes aconteçam. Mas a educação, a conscientização pode vencer tudo isso. E tudo isso pode... E esses crimes, eles podem ser diferentes daqui a uma semana. A nossa realidade pode ser diferente daqui no ano que vem. Mas se eu tiver a conscientização, seja como criança, adolescente, como pai responsável, como adulto, como terceira idade, como qualquer partícipe da sociedade, aí eu vejo uma esperança nesse sentido. Então, conscientização e educação não podemos deixar de lado em momento algum, seja qual for a idade, seja qual for a situação. Que bom. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Fernando, meu muito obrigado. Viu, doutor, meu muito obrigado. Kennedy, meu muito obrigado. Olha que legal. Trouxemos aqui 3 profissionais gabaritados, profissionais capacitados, pessoas que percorrem, né, esse universo da juventude, da adolescência, para que a gente possa ter no programa como esse as devidas explicações. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.